Paz do Senhor Jesus, vamos dar início, irmãos, ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso bondoso Deus. Esperamos que a sua família, a sua casa esteja gozando da bênção do Senhor nessa noite. Que você seja vencedor, vitorioso, em nome de Jesus. Nós estaremos hoje à noite, eu vou antecipar, além de nós estarmos orando pelas famílias, pelos lares, orarmos pelos nossos irmãos e amigos, por todos aqueles que estão enfermos. Estaremos orando pela nossa nação, como sempre o fazemos, e por todas as nações nesse período difícil, esse período dessa pandemia. E nós queremos orar a Deus de início pedindo a sua direção nessa noite. Eu quero dizer a você que diante de tanto sofrimento, e nós falamos a questão sanitária, a questão da saúde, a questão dos hospitais, desse vírus e outros problemas de saúde, vêm as outras consequências, que são
a questão econômica, a questão financeira, desemprego, redução de carga horária e, consequentemente, do salário das pessoas são reduzidos, e nós sabemos que a barriga, o estômago continua do mesmo tamanho, o corpo, para quem é adulto, ou vai crescendo e precisando de roupa maior, sapato, ou quem já é adulto tem uma medida só, ou quem é adulto vai crescer. Então, a situação é difícil, realmente não é fácil, mas eu quero hoje à noite falar, e eu espero que nós nos conscientizemos à luz da palavra de Deus sobre o sofrimento, mas sobre o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu e não tinha pecado, não tinha culpa nenhuma e não tinha nenhum merecimento para sofrer. Nós merecemos todo sofrimento. Nós merecemos a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Jesus não pecou. Então, que culpa Jesus teria para sofrer tamanho sofrimento? Então nós vamos iniciar orando a Deus, pedindo a sua graça, a sua direção, que Ele venha nos iluminar, nos conduzir nesse momento de adoração e louvor ao seu nome, e que Ele nos dê graça para que nós possamos louvar a Ele, oferecer a Ele louvor que glorifique o nome dEle. Nós temos pessoas que todas as semanas nos acompanham, tem outras que começaram a nos acompanhar também, e eu lhe digo, você está cultuando conosco. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por teu amor, te agradecemos, Senhor, por tua graça, por aquilo, ó Deus, que nós não merecemos e o Senhor tem nos concedido, e por aquilo que nós merecemos, mas o Senhor tem nos livrado. A tua graça, Senhor, é aquilo que nós não merecemos e o Senhor nos dá. Mas temos a tua misericórdia, que é aquilo que nós merecemos, mas o Senhor nos livra. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia por nós. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos hoje gozando de saúde, Senhor. Temos sim algumas limitações, alguns problemas, mas nada grave. Bendito é o teu santo nome por nossa vida, por nossa saúde. Louvamos pela família, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo lar que temos, pela esposa, filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos nossos familiares. Rogamos a graça do Senhor sobre a nossa família. Que o Senhor livre, que o Senhor guarde. Queremos, ó Deus, também te suplicar nesse momento, Pai, pela vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Ou aqueles que estão inclusos, ó Deus, no grupo de riscos. Os idosos, aqueles que já têm alguns outros problemas de saúde, que, ó Deus, diante dessa pandemia se tornaram, digamos assim, alvos mais frágeis. Pedimos a tua misericórdia. Guarda, Senhor, os nossos idosos, guarda os nossos pais, avós, livra-os em nome de Jesus, assim como aqueles que já têm algumas doenças crônicas, diabetes, outros hipertensos e outras situações de coração e outros mais. Pedimos que o Senhor guarde a cada um deles. Te pedimos, ó Deus, pelos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, socorristas, que estão, ó Deus, nessa linha de frente com esse combate a essa pandemia. Mas te pedimos por todos os demais profissionais, em todas as áreas, na nossa área, os rodoviários, que o Senhor guarde, ó Deus, cada um deles que estão expostos aí a cada dia, colocando a sua vida, Senhor, diante de toda e qualquer circunstância. Pai amado, que o Senhor guarde a cada um. Oramos pedindo a Deus que o Senhor abençoe as nossas autoridades, os nossos governantes. Aos corações corruptos, ó Deus, nós pedimos que o Senhor faça segundo o propósito do seu coração. O Senhor sabe como tratar cada uma atitude desonesta, cada uma atitude corrupta e cada um deles.
Te pedimos que o Senhor dê direção e dê sabedoria em nome de Jesus, para que, ó Deus, nós tenhamos dias melhores nessa terra, apesar dos pesares. Que essa pandemia passe, ó Deus, o mais depressa possível, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelos resultados, digamos assim, negativos com relação às contaminações, pelos resultados positivos com relação às curas, às recuperações. Muito obrigado. Bendito é o teu nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelo teu povo, a tua igreja na terra, que, ó Deus, permaneçam amando ao Senhor, amando a sua palavra. Bendito Deus, aqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado do Senhor Jesus, de entregar-se para servi-lo. Te pedimos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, trabalhe na vida de cada um segundo a tua vontade. Nós rogamos-te, ó Deus, conduze-nos nessa noite, tira de nós, Senhor, tira do nosso coração todo e qualquer tipo de fé que não seja na pessoa bendita do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos desde já no nome precioso de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão. Depois nós estaremos fazendo a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso. E depois de alguns louvores estaremos trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Então vamos louvar a Deus juntos com a nossa irmã Bia. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão de número 7. Amém. Ao Deus de amor, ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre,
Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Nós louvamos ao Senhor. Que maravilha servir a um Deus, adorar a um Deus tão maravilhoso, tão bondoso. Nós queremos, em nome de Jesus, trazermos a nossa gratidão a Deus nessa noite, porque o seu Filho Jesus morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos deu a graça de conhecermos o seu plano salvador, de conhecermos a sua bendita palavra. Nós vamos fazer a nossa oração dominical e após a oração nós estaremos mais uma vez louvando ao bondoso Deus. A oração dominical, o Pai Nosso, está em Mateus capítulo 6 e a partir do versículo 9. E nós convocamos a todos para juntos nós orarmos a Deus com essa oração que Jesus nos ensinou, que Jesus tem nos ensinado. Então nós vamos orar ao Senhor, ao bendito Deus, com a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. A nossa irmã Bia vai estar louvando mais uma vez, mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor. E depois nós estaremos dando continuidade. Raquel, como sempre, canta no final, né, no encerramento. Mas vamos nesse momento louvar ao Senhor mais uma vez com a nossa irmã Bia. Deixa eu baixar logo a altura dela aqui. Estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Louvado seja Deus. Nós vamos bendizer ao Santíssimo Deus ainda por sua grandeza, por sua dádiva preciosa para conosco. Que grande amor o Senhor tem por nós, que grande amor, o amor do Senhor Jesus por nossas vidas. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías,
Livro do profeta Isaías. Capítulo 53. Bendito é Deus, o eterno Pai. Nos diz o texto sagrado: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, nós falamos que iríamos estar falando
sobre o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu em nosso lugar. E nós hoje estamos vivendo dias difíceis. Dias em que as pessoas estão sofrendo muito. E por causa dessa pandemia e tantas outras situações, cada vez que nós vamos orar por alguém, que nós recebemos um pedido de oração, nós imaginamos como deva estar sofrendo essas pessoas, essa família, como deva estar sofrendo aquele que está com dores, aquele que está doente. E vamos pensar o seguinte: se nós falarmos de sofrimento, se nós falarmos de sofrer num momento como esse, a gente sabe que Jesus morreu. As pessoas conhecem, principalmente num país como o nosso, na nossa cultura, que é claro que no mundo todo, mas digamos principalmente nessa nossa cultura, e que é uma cultura de alguma forma cristã, como se sabe da história de Jesus, do seu sofrimento lá na cruz. E a gente imagina como foi o Calvário, a paixão de Cristo. Mas deixe-me relatar para você um pouquinho hoje. Nós vamos meditar um pouco hoje, baseados no texto bíblico, naquilo que nós acabamos de ler. Vamos falar um pouquinho da cruz, a cruz de Cristo. E a primeira coisa que a gente entende é que a cruz de Cristo é a maior expressão de amor. Não, se a gente pensar no quanto Deus nos ama, nenhuma outra coisa, nada relata mais claro, mais forte para a gente o quanto Deus nos amou do que a cruz, do que o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Imaginemos o seguinte: se Deus nos ama tanto, se foi tanto amor a ponto de mandar o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, e ele não demonstrou amor para nós escrevendo isso com letras de fumaça. Ele não fez isso escrevendo nas nuvens, mas ele revelou esse amor na cruz, com a morte do seu filho. O texto diz: Deus
prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, pensemos o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda que a gente seja pecador, Cristo morreu por nós. Então, você é tão especial para Deus, que Ele amou você de tal maneira que deu tudo. Deu a si mesmo. Deu o seu único filho. Pense numa mãe tendo um filho, e esse filho que ela tem, ela ter que entregar ele para morrer por alguma coisa ou por alguém, por amor. O fato dela estar dando esse seu filho, ela está dando tudo, a sua vida. Foi isso que Deus fez. Então, existe algo que expresse mais claro, mais forte o amor de Deus por nós do que esse sofrimento, do que a cruz de Jesus. Outra coisa, a cruz não foi um acidente. Como? Jesus não veio, como muitas pessoas até relatam. Parece que a história quer tirar Jesus do foco, ou melhor, a realidade do plano redentor de Jesus. Então, o que a sociedade faz? Os religiosos, até mesmo pregadores fazem. Mudam, fazem uma encenação totalmente diferente daquilo que havia no propósito de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Jesus, ele não foi à cruz por um acidente. Aí eu digo, como? As pessoas, muitas vezes, os religiosos querem relatar que Jesus veio para o mundo e ele veio Jesus foi enviado para criar para consertar o mundo, vamos assim dizer. Para fazer um mundo bom. A ideia que muitas pessoas, que a religião tem, ele veio para isso. Uma ideia enganosa, religiosa. Jesus veio para criar uma legião de discípulos, que o seguisse, ia ficar tudo em paz, o mundo ia ser restaurado, e por aí vai. Eu vou dizer uma coisa para você: se alguém acredita nisso, está completamente enganado. Jesus não veio para consertar o mundo. Ele não veio e disse: eu vou ensinar as coisas direitinho, eu vou ensinar as coisas boas, quem me segue vai ouvir boas coisas, vai ouvir qual é a vontade do Pai, então vai ficar todo mundo bonzinho. Não foi essa a ideia. Jesus, ele não veio, quando chegou aqui, criou-se um grupo de religiosos ou políticos ou maus e disseram: vamos matar, acabar com o plano dele. Então, a cruz de Cristo não foi um acidente na história da vida dele. A cruz de Cristo foi aquilo que estava apontado desde a eternidade. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou-nos antes da fundação do mundo. Ele já tinha planejado, já estava nos planos dele a sua salvação, a minha salvação, a redenção da sua vida, o perdão dos seus pecados, tirar a culpa que condena a minha e a sua alma ao inferno. Cristo já estava nos propósitos e planos de Deus. O apontamento de Deus desde a eternidade era isso. Jesus não veio, foi para a cruz, um acidente. As pessoas odiaram ele. É claro que quem matou Jesus não matou amando. Mas Jesus não morreu porque alguém o odiou.
Jesus não foi para a cruz porque alguém insanamente disse ele merece a morte e a pior morte. Ele foi para a cruz porque os planos de Deus era esse. Cristo veio para morrer. Foi morto desde a fundação do mundo, o apóstolo Paulo diz isso. Ele nasceu para ser o nosso substituto. Ele nasceu para ser o nosso representante, para ser o nosso fiador diante do Pai. A nossa dívida com Deus, sabe o que é dívida com Deus? A gente peca, a gente transgride a lei, transgride os seus mandamentos. E o salário, para quem transgride a lei, os mandamentos do Senhor, Romanos, o salário do pecado é a morte. 3:23. O salário do pecado é a morte. Cristo morreu por você. Cristo veio morrer por você. Cristo veio morrer por sua vida. Cristo veio morrer para a sua salvação. Então, ele veio para ser esse nosso substituto. Pense o seguinte: Jesus, a cruz, melhor dizendo, sempre esteve incrustada nele, no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Ele morreu para... Aliás, ele marchou para ela, ele caminhou para ela, como um rei caminhando para a coroação. Porque ele estava obedecendo, porque ele estava cumprindo um propósito do Pai. Lembra-se da palavra de Pedro, quando Jesus estava falando sobre o seu sofrimento, que ele haveria de morrer, quando ele falava sobre a sua morte, que alguns discípulos estavam próximos e o ouviam, e quando Pedro foi usado pelo diabo e disse: não, isso não pode acontecer, o Senhor não pode morrer, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o plano de Deus era a morte de Jesus. Jesus não ia voltar atrás. Jesus iria morrer na cruz. Jesus ia morrer em nosso lugar. Jesus ia morrer por você. Jesus ia morrer por mim. Jesus ia morrer em nosso lugar. Então, ele marcha para a cruz como um rei que vai caminhando para a coroação. Jesus, ele não marcha para a cruz como aquele que vai para digamos assim, que está indo no sofrimento, ele está pondo a sua vida em limite. Não, ele fez isso cumprindo um decreto, um propósito de Deus pela sua vida. Então, ele foi no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Eu falei Romanos 3, mas Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Cristo foi e assumiu a nossa culpa. O amor de Deus por mim, por você, é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele não desiste de nós. É claro que a cruz de Cristo também foi o seu mais
o seu gesto mais profundo de sacrifício, sim. Ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, tornou-se servo, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecador, ou pecado, nunca pecador, mas se fez pecado, assumiu a culpa, os nossos pecados. Sendo bendito, se fez maldição, sendo o autor da vida, deu a sua vida. Agora, quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? A cruz, ou a morte de Cristo na cruz, não foi determinada por fatores circunstanciais, não foi determinada por maldade de alguém apenas naquele momento. Quem leva Jesus à cruz? Primeiro, os nossos pecados. O que matou Jesus não foram os açoites, o que matou Jesus não foram os soldados, não foi o suplício da cruz, não foram as horas ali com os braços estendidos acima dos ombros, que não somente a dor dos cravos, mas a posição fazia com que ele tivesse dificuldades para respirar. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele sofreu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. E deixe-me lhe dizer uma coisa. Tenha muito cuidado, porque as pessoas usam a expressão que diz assim, Deus, isso a gente pregando, ouve muito isso na igreja, muitos pregadores dizendo, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Aí a pergunta que eu faço é, quem é castigado? Quem é que vai ser punido? É o pecado ou o pecador? Deus ama o homem. Deus quer salvá-lo. Mas o pecado faz com que a ira de Deus venha sobre o homem. Quando o homem peca, ele está atraindo a ira de Deus sobre a sua própria vida. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, porque ele era o nosso substituto. Nós deveríamos ser sacrificados por nossos pecados, mas ele nos substituiu. Quem levou Jesus à cruz? O Pai. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. O profeta Isaías fala disso. Deus te amou, Deus nos amou, que deu Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então, a morte de Jesus na cruz não foi por acaso, mas foi um plano divino, um plano de Deus. O próprio Deus leva o seu filho, o entrega para morrer na cruz, para morrer em nosso lugar. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz por você.
O versículo 6 do livro do profeta Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Então, quando você pensar por que Jesus foi à cruz, não pense somente no que foi por causa da maldade dos homens. Não. No versículo 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Foi Deus que levou Jesus à cruz, o Pai o entregou por amor a nós. Uma outra, terceira razão, quem levou Jesus à cruz? No versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus voluntariamente foi à cruz. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E como eu falei que nesses dias que as pessoas estão tão sensibilizadas de repente com o sofrimento de algumas, e nós precisamos nos sensibilizar com o sofrimento das pessoas realmente. Mas eu falo hoje, quem realmente sofreu? Que tipo de sofrimento Jesus suportou por nós? Jesus suportou o sofrimento moral, Jesus suportou o sofrimento espiritual. O sofrimento que Jesus sofreu foi repulsivo. No versículo 3 do livro do profeta Isaías, do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, no versículo 3 ele diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Diz que, esse versículo 3 diz que ele era homem de dores, experimentado de sofrimentos e como de quem os homens escondiam o rosto. Os homens escondiam o rosto, desprezavam ele. O texto diz isso. Desprezavam Jesus. Que sofrimento sofreu Jesus por mim e por você? Nesse mesmo versículo 3, quando ele diz, e não fizemos dele, o finalzinho do versículo 3, e não fizemos dele caso algum. Isso quer dizer o seguinte: o sofrimento dele não produziu compaixão nos outros. E não é o que acontece hoje. Qual é o caso que as pessoas fazem do sofrimento de Jesus, a não ser apenas uma encenação, quando se passa uma cena de um filme ou teatral sobre a paixão de Cristo? Mas lá no fundo mesmo as pessoas não se comovem, não fazem caso nenhum do sofrimento de Jesus. A experiência que Jesus teve íntima, ela foi longa com o sofrimento. Jesus sofreu na pele, na carne, no seu íntimo, na sua alma. Isso foi longo, esse sofrimento não foi curtinho, não. O texto diz, é homem de dores e sabe o que é padecer. Esse versículo 3 de Isaías 53 diz que ele foi rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. O sofrimento de Jesus, ele sofre rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos religiosos de sua época, ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, foi rejeitado pelas autoridades judaicas, foi rejeitado até mesmo pelos seus próprios apóstolos.
E por fim ele sofreu a rejeição do próprio Pai. Ele ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito e calcamos os pés o sangue da eterna aliança. Tem gente, e muitas vezes nós amamos mais a nós mesmos, e isso é rejeitarmos ao Senhor Jesus. Ele sofreu humilhação, esse versículo 3, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele foi humilhado. Jesus suportou o sofrimento físico. O versículo 2 diz que ele não tinha beleza nem formosura. Jesus suportou esse sofrimento, ou seja, o semblante dele ficou desfigurado. Seu corpo ficou cheio de hematomas, de chagas, de feridas. Toda a nossa tragédia, toda a nossa culpa foi lançada sobre ele. Jesus foi torturado. A última parte do versículo 4 diz: as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O próprio universo entrou em convulsão. Houve trevas. O sol cobriu o rosto com vergonha. As pedras se arrebaram nos vales. Os túmulos se abrem. Jesus sofreu demais em nosso lugar. Diz Isaías 53, versículo 5, que Jesus foi ferido. Foi ferido. Vamos pensar um pouquinho no que é Jesus foi ferido. Vou dar alguns exemplos de ferimentos. Contusão, machucado, laceração, penetração, perfuração, incisão. Foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento que Jesus sofreu. Como Jesus reagiu diante do sofrimento na cruz? O texto diz que ele se entregou como sacrifício. Não abriu a boca para pedir vingança por aqueles que o ofendiam, que o maltrataram. Ele intercedeu por eles. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado dessa atitude de Jesus? Uma gloriosa recompensa da cruz. Na cruz, Jesus venceu a morte.
Quando Jesus vai à cruz, ele morre, mas ele é ressuscitado ao terceiro dia. E ele dá esperança ao homem, ele dá esperança aos seus, de que ele morrerá um dia, de que eles morrerão, mas a morte não terá poder e domínio eterno sobre eles, porque ele já ressuscitou, porque ele já venceu a morte. A morte é apenas um momento. É doloroso, é triste, é. Ninguém se acostuma, não de forma nenhuma. Até porque ele nos fez para vivermos eternamente, glória a Deus. Jesus venceu a morte. Jesus remiu um povo para Deus. No versículo 11, ele levará o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Louvado seja Deus. A recompensa ele remiu o seu povo lá na cruz. Ele ficará satisfeito com o trabalho da sua alma. Por isso, lhe darei a parte de muitos e com poderosos repartirá ele o despojo. Versículo 12. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercede pelos transgressores. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Mas ele chama um povo para si. Ele chama um povo ao arrependimento. Se Jesus levou seus pecados, que a sua vida viva seja para a glória dele. Deixe de dizer uma coisa, havia desde a época dos apóstolos e existe a religião hoje, o liberalismo, que acredita que as pessoas vivem aqui e Jesus já morreu pelos pecadores, já morreu na cruz, já morreu por todos eles. E se Jesus morreu por todos os homens e por todos os pecadores, então, no final, Deus vai colocar todos eles em um bom lugar. Deixa eu falar para você uma coisa, Jesus morreu por mim, por você. Jesus morreu em nosso lugar. O trabalho da sua alma vai deixá-lo satisfeito por aqueles que vão entrar na glória com ele. Ele vai ver o fruto do seu sacrifício, ele vai ver o fruto, o resultado da sua morte. Isso agradará a sua alma e ele ficará satisfeito. E o Pai também está satisfeito com a obra que o Filho realizou. Porque o Filho obedeceu ao Pai. Que recompensa Jesus recebeu na cruz? Vence a morte, reme um povo para Deus, chama um povo para si. Eu quero encerrar essa noite dizendo o seguinte a você. A recompensa de Deus, a recompensa que Jesus recebe pela sua morte é você. É o seu arrependimento. É a sua conversão. Eu não estou falando aqui você deixar de ser o que você é e ser crente. Eu estou falando de você converter-se a Cristo. Voltar-se a Cristo. Porque existe uma coisa. Nessa ideia falsa religiosa de que quando morrer Deus colocará cada um. Deus vai levar as pessoas, porque Deus não é mau. Ele colocará as pessoas em um bom lugar. O céu é lugar de santidade eterna. Por isso que para entrar no céu, ninguém entrou até hoje, a não ser a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
Todos aqueles que morreram em Cristo, a palavra de Deus diz que eles vão ressuscitar e vão receber um corpo glorioso, glorificado. E aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus serão transformados em um abrir e fechar de olhos para entrar na glória com o Senhor Jesus. Somente Jesus entrou no céu. Aquele que de lá desceu, foi ele que para lá voltou para o céu. O único. Ninguém mais. Logo que para entrar no céu, só quando o corpo corruptível for transformado por um corpo incorruptível, diz a palavra do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, que o homem acostumado a adultério, o homem acostumado a embriaguez, o homem acostumado a qualquer vício, seja pernicioso, seja profano ou não, ele não vai ter prazer de estar no céu. O céu não cabe. O céu não é espaço para o homem prazeroso no pecado. Muito cuidado. Não se engane. Já basta de sofrermos com pandemia, já basta de sofrermos com as nossas enfermidades, frutos do nosso próprio pecado. Mas sofremos ainda um inferno, a condenação e morte eterna, quando nós temos o sacrifício de Jesus que já fez e realizou por nós. E que Deus já tinha planejado desde a eternidade para morrer no meu lugar. Eu não posso ser tolo a deixar me abrir mão dessa oportunidade de uma tão grande salvação que Jesus me oferece. Então, o céu não tem espaço para um homem que quer viver no pecado, não tem como. E Deus não transformará de forma obrigatória, mas é pela fé. O homem converte-se pela fé, crendo e buscando a regeneração em Jesus Cristo. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida e que você pense seriamente, a recompensa de Jesus, do sofrimento de Jesus na cruz é você. Não é esse culto hoje à noite. Estamos apenas anunciando o plano salvífico de Deus para a sua alma. Mas a recompensa de Jesus é o arrependimento, é a conversão da nossa alma ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a sua família. E gostaríamos de encerrar hoje dizendo algo que nós falamos aqui na quinta-feira, no nosso estudo bíblico na terceira epístola de João, quando nós ficamos apenas na primeira parte dessa terceira epístola, até o versículo 8, quando se fala de três personagens, mas nessa primeira parte de terceira João fala apenas de um homem a quem o apóstolo João se dirige, um homem por nome Gaio. E João roga e faz orações a Deus para que Gaio seja próspero exteriormente, como ele é próspero no seu interior. Como ele é próspero com Deus, que ele seja próspero também no seu exterior. Que nessa noite nós possamos encerrar isso aqui orando a Deus, para que você seja próspero, para que você tenha saúde no seu corpo, o tanto quanto você tem na sua alma, no seu coração. Porque se o seu corpo for saudável, a sua mente, o seu coração for impuro, se nós formos assim, nós somos podres. Já não basta sermos pecadores, estarmos nessa natureza pecaminosa. Vamos orar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos louvar a Deus juntamente com a irmã Raquel, um louvor abençoador. E após o louvor, nós estaremos orando a Deus pela sua família, pela sua casa, pelos seus, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. A irmã Raquel vai louvar o Senhor. Vamos louvar juntos com a nossa irmã Raquel, em nome
do Senhor Jesus. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Agradeço a oportunidade. Deixe-me, bendito é o Deus maravilhoso, Deus da glória. Deixe-me dizer uma coisa, quando eu falava, por exemplo, que o profano, o perverso, o inclinado ao pecado, o homem mau na sua desobediência, ele não pode se sentir bem no céu. O céu não é ambiente para ele respirar. É sério. Você não pode levar um ser que ele não é condizente, que ele não tem prazer. O prazer dele é pecar. Então, como pode acreditar-se que no final Deus vai levar todo mundo para o bom lugar, para o céu?
E quanto à condenação ao pecado, é merecimento do homem. Condenação eterna é porque o homem merece ser condenado, a não ser que ele se renda a Cristo, aceitando o sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero de coração desejar que Deus continue abençoando todos vocês, que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. E que o homem não se entende. Reclama-se porque a pessoa trabalha o dia todo, passa o tempo todo fora de casa. Aí, de repente, vem uma situação dessa como uma pandemia. As pessoas são obrigadas, digamos, a ficar em casa, para de trabalhar. Aí daqui a pouco a gente começa a ouvir notícia dizendo que aumenta o número de crimes no lar, crimes contra a mulher. Como o homem é confuso. Na verdade, o que o mundo precisa é de Deus. Porque o ser humano, na sua natureza pecaminosa, ele é insaciável. Ele gosta de pecar. E somente o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Meu conselho a você é aquilo que nós encerramos na mensagem de hoje. A recompensa de Jesus, do sofrimento de Jesus na cruz, é você. Sou eu. Somos nós. Se renda a Cristo. Mas de fato e de verdade. Não apenas para melhorar fisicamente, para melhorar financeiramente. Não apenas para melhorar para se livrar, para que essa pandemia pare. Para que uma doença vá embora, você fique com saúde. Coloque-se diante de Deus para que a sua vida seja transformada. Para que mesmo que as coisas não estejam bem, você se sinta bem. Uma das primeiras mensagens que nós pregamos aqui, nesse culto no domingo no lar. Mesmo que as coisas não estejam bem, eu me sinto bem por causa do Senhor Jesus. É o resultado da presença dEle. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar e oramos nessa oração também. Nós queremos orar mais uma vez por aqueles que estão enfermos. Nós vamos orar pela nossa irmã Márcia, nossa irmã Lourdes. E orar pelo nosso irmão Leôncio, que é o tio de Isaciara. Por Isaciara também, nossa colega de trabalho, por Rosângela. Para que Deus restaure a saúde de cada uma de vocês, que Deus abençoe. E nós queremos pedir a Deus que Ele realmente nos dê saúde em nome de Jesus. Eu vou somente destacar aqui, eu não vou mais citar nomes das pessoas que estão assistindo, mas eu só vou mandar um abraço para Lorena. Lorena, um cheiro no oi. É a neta da irmã Luzenita. Lorena assistindo o culto, perguntando no final, mandou uma mensagem para mim: pastor, tá fazendo o quê? O que é que tu tá fazendo, pastor? Porque chegou a hora do culto começar e Lorena aguardando e tá fazendo o quê, pastor? A gente tava ajustando as coisas, Lorena, para o culto começar. O cheiro, vi Lorena, um cheiro no oi. Um abraço, Deus abençoe, dê saúde a Lorena, a sua irmãzinha. Que Deus abençoe a família da irmã Luzenita e todos os familiares dos nossos irmãos, em nome de Jesus, e todos vocês que nos acompanharam.
Que Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nesse momento nós te agradecemos pela dádiva dos céus, que é poder meditar na tua palavra, Senhor. Deus amado, o que seria a pregação da palavra se não tivesse alguém para ouvir e se o Senhor não já tivesse o plano eterno para a restauração, para reconciliar os homens a Deus? Nós te louvamos porque a pregação da palavra não é vã. A propósito, assim como foi o propósito da vinda do Senhor Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Senhor amado, nós pedimos perdão em nome de Jesus por nossos pecados, nossas transgressões, por nossa desobediência, quebra da tua lei sagrada. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Queremos te pedir, ó Deus, pela saúde de Leôncio. Que o Senhor seja com teu filho nesses dias, Senhor, onde nós sempre dizemos, só o Senhor compreende o estado em que ele está. E o Senhor, ó Deus, com certeza tem o dado graça e o abraçado quando ninguém compreende, quando nós não entendemos nada. O Senhor está agindo, ó Deus. Te peço, ó Deus, pela saúde de Zaciara, pela saúde de Rosângela, meu Senhor, pela saúde da irmã Márcia, da irmã Lourdes, da irmã Fátima, Senhor, do seu esposo que estava internado também no Dom Helder e aguardando também, pediram doações de sangue. Te pedimos pela restauração dele e de tantas outras pessoas que estão enfermas. Eu te peço, ó Deus, saúde para a família da irmã Amara Alves, a mãe da nossa irmã Yara, para toda a família, que o Senhor dê saúde, ó Deus, a todas as crianças naquela família, a toda a nossa família, que o Senhor venha nos dar saúde, Pai. Deus bendito, nós te pedimos em nome de Jesus e oramos, intercedemos para que realmente essa pandemia passe o mais depressa possível. Que o Senhor, meu Deus, de alguma forma esteja trabalhando na vida dos empresários, das empresas, para que eles possam se manter e que nós não venhamos a ver aumentar o número de desempregos. Deus amado, nós te pedimos graças nesses últimos dias, nesses dias que são tão difíceis. Deus bendito, nós queremos agradecer-te por tudo, Pai, pela vida de todos, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa, meu Deus. Que o Senhor nos ajude para que possamos permanecer te servindo, obedecendo a tua palavra, cumprindo, ó Deus, o teu chamado. Abençoa-nos, ó Deus, na próxima quinta-feira no estudo bíblico e oração, e no próximo domingo, se essa é a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. A mensagem que diz: Brasil, tua esperança está em Jesus.